Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça, assina acordo de delação premiada. O publicitário foi responsável pela primeira campanha vitoriosa do ex-presidente Lula em 2002. Ex-ministro Guido Mantega vai prestar depoimento amanhã ao TSE. Ele vai falar dentro da ação que pode caçar a chapa Dilma Temer. Polícia ainda tenta identificar os autores das chacinas nas zonas norte e sul de São Paulo. 9 pessoas morreram. Os crimes ocorreram em um intervalo de 1 hora. O Ministério Público da Suíça diz ter bloqueado mais de 3 bilhões de reais em investigações relacionadas à Petrobras. 623 milhões de reais já foram restituídos às autoridades brasileiras. Ministro do STF, Gilmar Mendes, manda soltar Flávio Godinho, ex-vice-presidente do Flamengo e ex-braço direito do empresário Eike Batista. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, tem outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Todo seu à vista. O conteúdo é de qualidade. Você fica mais informado do que nunca, é ou não é? As atrações são para toda a família. Crianças até mesmo como eu e você. O apresentador é requintado. Impecável. E o que já era bom está ainda melhor. Isso mesmo, porque agora, todo domingo, você pode rever comigo uma seleção do que tivemos de mais especial durante a semana. Bonitinha, bonitão, fique comigo e comece a sua noite de domingo na melhor companhia. Ó. Todo seu, o melhor da semana. Todo domingo, 6:30 da tarde. Oferecimento CVC, sempre com você. Polícia investiga chacinas nas zonas norte e sul de São Paulo. 9 pessoas morreram. Os crimes ocorreram em um intervalo de 1 hora. O clima de tristeza dos familiares e amigos das vítimas da chacina no Jaçanã, na Zona Norte, se misturava com o medo e a sensação de insegurança no bairro. Foram poucas as pessoas que quiseram falar com a reportagem e, mesmo assim, pediram para não serem identificadas. Este homem conta que ficou assustado com a quantidade de tiros que ouviu da sala de casa. Ele conhecia todas as pessoas que foram assassinadas. Eu moro aqui praticamente há quase 30 anos. E foram criados aqui. Um deles mesmo eu vi bebê, pequeno. Sem envolvimento com polícia? Não, que eu saiba não. 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na chacina que aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem. As vítimas tinham entre 35 e 46 anos e estavam neste bar, que fica a cerca de 100 metros de um posto da Polícia Militar. Segundo as investigações, apenas uma das vítimas tinha passagem por tráfico de drogas. Um dos sobreviventes da chacina chegou a dizer à polícia que 2 homens chegaram numa moto, já atirando. Algumas pessoas ainda tentaram se esconder dentro do bar.
mas não adiantou. 5 delas foram mortas dentro do banheiro do estabelecimento. Na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, mais 2 ataques resultaram na morte de 3 pessoas. O primeiro aconteceu na rua Caroalina, por volta das 11h30 da noite desta terça-feira. 2 jovens em uma moto foram perseguidos por 2 homens também em uma moto. Quando uma das vítimas desceu para tentar ajuda, foi atingida com 4 disparos. Ismael Dias Correia, de 19 anos, morreu no local. O amigo dele, Wesley de Lima, escapou sem ferimentos. Os suspeitos fugiram. Meia hora depois, na rua Professora Nina Stocco, a cerca de 500 metros do primeiro caso, 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. 3 jovens de 19, 20 e 24 anos conversavam quando 2 homens passaram em uma moto, atirando e foram embora. O secretário de Segurança Pública, Magno Alves, disse não acreditar que os autores da chacina são os mesmos, já que além da distância entre os locais dos crimes, as armas usadas eram de calibres diferentes. No entanto, o DHPP irá investigar se os assassinos pertencem ao mesmo grupo criminoso. Na cena do crime do Jaçanã, na Zona Norte, foram encontradas só cápsulas de calibre 45. Tá? Na cena do crime no Campo Limpo, foram encontradas cápsulas de calibre 380 e 9 milímetros. É uma coisa que nós vamos ter que investigar com bastante cautela, né, para chegar à autoria desses 2 crimes bárbaros. Só neste ano já aconteceram pelo menos 4 chacinas na Grande São Paulo. Nos anos de 2015 e 2016, em apenas 2 chacinas, morreram 28 pessoas. Nesses 2 casos, as investigações apontaram o envolvimento de policiais e guardas civis. Entre os dias 8 e 13 de agosto de 2015, 23 pessoas foram assassinadas nos municípios de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba, na Grande São Paulo. As investigações do Departamento de Homicídios concluíram que 6 policiais militares e um guarda civil se organizaram em um grupo de extermínio depois que 2 colegas da corporação foram mortos por criminosos. Os 7 policiais foram presos e respondem pelos 23 assassinatos e pela tentativa de homicídio de outros 9 sobreviventes. Em outubro do ano passado, 5 jovens desapareceram na zona leste de São Paulo depois de saírem juntos para uma festa marcada pelo Facebook. Os corpos foram achados no matagal, na região de Mogi das Cruzes. Um guarda civil de Santo André foi preso e confessou ter criado perfis falsos em redes sociais para atrair os jovens assassinados. O suspeito também admitiu a participação de outros 2 GCMs no caso. Eles pertenciam a um grupo de extermínio conhecido como Caveiras. Depois de receber críticas por falas relacionadas ao papel da mulher, o presidente Michel Temer disse em um evento que teve várias oportunidades de praticar gestos de homenagem às mulheres. As declarações foram dadas no momento em que o país discute o caso de assédio sexual envolvendo o ator José Maia. Hoje, o presidente participou de um encontro com deputadas que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. No evento, Temer lembrou que em 1985, quando era secretário da Segurança Pública de São Paulo, criou a primeira Delegacia da Mulher e também a Procuradoria Parlamentar da Mulher quando era deputado federal. Acho que Deus me deu a graça de, ao longo do tempo, praticar alguns gestos de homenagem às mulheres, de reconhecimento do valor das mulheres. A declaração de Temer acontece em um momento em que o país discute o caso de assédio sexual envolvendo o ator da Globo, José Maia. Em março, no Dia Internacional da Mulher, o presidente foi criticado por ter afirmado que tem convicção do quanto a mulher faz pela casa. Na ocasião, ele também disse que a mulher tinha uma grande participação na economia, porque é capaz de indicar os desajustes de preços em supermercados. Na cerimônia de hoje, Temer assinou um acordo para facilitar a concessão de vistos de estudante para nações que integram a comunidade dos países de língua portuguesa. Ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça, assina acordo de delação premiada. O publicitário foi responsável por várias campanhas, entre elas a primeira campanha vitoriosa do ex-presidente Lula em 2002
e a de Paulo Scaff, do PMDB, que foi derrotado em 2014. As revelações feitas por Duda Mendonça foram anexadas à investigação que apura irregularidades em relação às gráficas que prestaram serviços à chapa Dilma Temer durante a campanha eleitoral de 2014. O ministro Edson Fachin ainda precisa homologar a delação. Duda foi citado pelo ex-executivo da Odebrecht, Huberto Mascarenhas, em depoimento na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Segundo Mascarenhas, o publicitário pediu um apartamento como parte de seu pagamento por ter atuado na campanha de Paulo Scaff, do PMDB, ao governo de São Paulo em 2014. Duda Mendonça foi réu no mensalão petista, mas foi absolvido pelo Supremo. Relator da ação do TSE, que pode cassar a chapa Dilma Temer, ministro Herman Benjamin, marca para amanhã o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT. Mantega vai falar na condição de testemunha e será ouvido por Benjamin na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, às 8 da noite. Em depoimento ao TSE, no mês passado, o empreiteiro Marcelo Odebrecht disse que Mantega atuou como interlocutor de Dilma junto à empresa para pedir doações de campanha. Segundo Odebrecht, parte do dinheiro foi repassado por meio de Caixa 2. O ex-presidente do grupo disse ainda que acertou com Mantega o repasse de 170 milhões de reais para a campanha à reeleição. Para a força-tarefa da Lava Jato, o ex-ministro era conhecido dentro da empreiteira pelo codinome Pós-Itália, uma referência por ele ter sucedido Antônio Palocci, chamado de italiano, na interlocução de pedido de dinheiro para a campanha. Ontem, o TSE decidiu suspender o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Os ministros reabriram a fase de coleta de provas e concordaram em dar mais 5 dias de prazo para as defesas da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer apresentarem novas alegações finais, que são as últimas manifestações antes do julgamento do processo. Além de Mantega, outras 3 testemunhas serão ouvidas: o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura e André Santana, que, segundo o Ministério Público Eleitoral, era um emissário dos publicitários. A ação foi proposta pelo PSDB, que hoje faz parte da bancada governista. A legenda tem 4 ministérios. O PSDB alega que houve abuso de poder político e econômico na disputa de 2014. Nas alegações finais ao TSE, os tucanos isentam Temer de qualquer responsabilidade na campanha. No entanto, pedem a condenação de Dilma. Ex-executivo da Odebrecht diz em delação premiada que a empreiteira deu 2 milhões de reais via Caixa 2 ao ex-ministro Henrique Alves, do PMDB. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Segundo o ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Cunha Reis, o montante foi para a campanha do PMDBista ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. O repasse teria sido feito em dinheiro vivo. Henrique Alves perdeu a disputa no segundo turno. De acordo com o executivo, o pedido de doação foi feito numa reunião no gabinete do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, atualmente preso pela Operação Lava Jato no Paraná. Henrique Alves foi líder do PMDB na Câmara e comandou a casa de 2013 até 2015. Ele foi sucedido no posto por Eduardo Cunha. Alves também foi ministro do Turismo do governo Dilma. Ele saiu do cargo ao apoiar o impeachment da presidente e voltou ao comando do ministério em maio do ano passado, com a chegada de Michel Temer à presidência. No entanto, saiu 2 meses depois, quando foi citado na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, também do PMDB. Machado disse ter pago propina de pouco mais de R$1,5 milhão de reais a Henrique Alves entre 2008 e 2014. Alves também é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido propina da OAS. Ele já é réu na Justiça Federal do Distrito Federal em um caso de corrupção na Caixa Econômica. Ele e Eduardo Cunha são acusados de cobrar propina de empresas para liberar investimentos do FGTS. Os dois negam as acusações. O Ministério Público da Suíça diz ter bloqueado mais de 3 bilhões de reais em investigações relacionadas à Petrobras.
Desse montante, segundo o Ministério Público Suíço, 623 milhões de reais já foram restituídos às autoridades brasileiras. Até o momento, segundo a Suíça, 60 investigações foram abertas no país europeu relacionadas às suspeitas levantadas pela Lava Jato. Dessas, 20 tiveram início no ano passado. Estão nesta lista ex-diretores da Petrobras, além de políticos brasileiros e o marqueteiro João Santana. Foram apreendidos e investigados documentos relativos a mais de 1.000 contas bancárias. O Ministério Público Suíço afirma ainda que a Odebrecht foi condenada por crimes cometidos no país e recebeu multa equivalente a 14 milhões de reais. Para o Ministério Público Suíço, a cooperação entre Brasil, Estados Unidos e Suíça garantiu sucesso na luta internacional contra a corrupção. Policiais federais fazem a primeira vistoria no apartamento onde a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, cumpre prisão domiciliar. No começo da tarde, ela teria barrado a entrada dos agentes, pois os nomes deles não constavam em um ofício que ela deveria receber antes de cada vistoria. Uma das condições da prisão em casa é que a Adriana não tenha telefone ou acesso à internet. Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga se a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, teve privilégios na cadeia. Em denúncias, agentes penitenciários afirmam que a Adriana teve direito a uma ceia especial de Natal e que a entrada da comida foi autorizada pelo secretário de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro da Costa Filho. A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio nega que Adriana Anselmo teve privilégios em Bangu. O ministro do STF, Gilmar Mendes, manda soltar Flávio Godinho, ex-vice-presidente do Flamengo e ex-braço direito do empresário Eike Batista. Segundo as investigações, Godinho foi sócio do ex-bilionário em diversas offshores e era quem comandava, em nome do chefe, vários acordos e repasses a políticos. Ele foi preso em janeiro na mesma operação que mandou o Eike para a cadeia. O ex-cartola é suspeito de ser um dos operadores do esquema de propinas cobradas de empreiteiras que faziam obras públicas no Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, defende que o Senado modifique o texto aprovado pelos deputados, que altera regras para os serviços de transporte por aplicativo. Segundo o presidente da Câmara, as duas emendas que exigem que os serviços tenham placa vermelha com emissão de licença pelas prefeituras podem inviabilizar a operação dos aplicativos nas cidades brasileiras. Rodrigo Maia também disse que o fato dos deputados terem suprimido o trecho do texto que estabelece que Uber e 99 são atividades de natureza privada pode gerar dupla interpretação nos municípios na hora da regulamentação. Para o presidente da Câmara, o Senado precisa fazer modificações no projeto ou pressionar para que o presidente da República faça vetos à proposta. Essas restrições ao Uber, elas não beneficiam o táxi, elas apenas prejudicam o cidadão que perderá, né, uma opção muito importante, não que ela ficará proibida, mas ela vai ficar com muita dificuldade. Então eu tenho certeza que o Senado pode rever isso. E se o Senado não rever, a gente tem a possibilidade de trabalhar com o presidente Michel Temer naquilo que a gente acha certo. A STF proíbe greve de policiais de todas as esferas. Com a decisão, fica proibida qualquer forma de paralisação de policiais civis, militares ou federais. O STF também decidiu, por maioria, que o poder público fica obrigado a participar de reuniões de mediação para negociar interesses da categoria. A inconstitucionalidade das greves de policiais foi decidida no julgamento de um recurso apresentado pelo governo de Goiás contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que havia considerado legal uma paralisação de 2012 de policiais civis goianos. Ao votar, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que sua decisão foi influenciada pela recente paralisação de PMs no Espírito Santo. Em fevereiro, o estado ficou sem policiais militares nas ruas por 7 dias e houve aumento nos homicídios. O comércio e os órgãos públicos deixaram de funcionar por causa da falta de segurança. E mesmo com essa decisão, a Federação Nacional dos Policiais Federais aprovou hoje estado de greve para a categoria em todo o país, em protesto contra a reforma da Previdência. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a greve de policiais e todos os servidores que trabalham no setor de segurança pública deve pôr fim a um tipo de emboscada que os congressistas se acostumaram a armar contra a sociedade brasileira. No intervalo de apenas 5 anos, entre 2011 e 2015, o Congresso Nacional anistiou delitos praticados por policiais militares e bombeiros que fizeram greves ilegais em 22 estados e no Distrito Federal. Essa farra da anistia tornou-se um estímulo às paralisações de corporações armadas. A farra do perdão a policiais amotinados começou em 2011 no Senado com um projeto que se destinava a livrar a cara de 439 bombeiros processados por depredar um quartel no Rio de Janeiro durante uma greve. Os parlamentares enfiaram nesse mesmo projeto o perdão para PMs grevistas de 14 estados e a coisa não parou mais. Com a proibição do Supremo, os estados terão de azeitar os seus canais de negociação com as forças de segurança. Um pouco de ordem na bagunça é sempre bom, mas contas em atraso e geladeira vazia constituem um convite à desobediência. Boa noite. Fundações ligadas ao PT e ao PSDB vão realizar um debate inédito aqui em São Paulo. O evento foi marcado para o próximo dia 18. Membros da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e dos institutos Fernando Henrique Cardoso e Teotônio Vilela, ligados ao PSDB, devem se reunir. O grupo vai fazer um debate sobre uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo com ex-eleitores do PT que vivem na periferia. O objetivo era entender por que eles elegeram Dória e não Haddad. O levantamento mostrou que os eleitores não confiam em governos por causa da corrupção, admiram empresários ricos e aspiram a ser empreendedores. O encontro é encarado por membros dos dois partidos como uma ponte de diálogo diante da crise política que o país enfrenta. Caixa Econômica Federal antecipa para este sábado o início da segunda rodada de saques das contas inativas do FGTS. Os pagamentos iam começar na segunda-feira, dia 10, mas o calendário foi antecipado pelo banco. Nesta segunda rodada, cerca de 2.300.000 trabalhadores devem receber os depósitos dos recursos a que têm direito diretamente em suas contas já no final de semana. Nesta fase, podem retirar os recursos dos nascidos em março, abril e maio. Ao todo, 7.700.000 trabalhadores vão poder fazer saques nesta segunda fase. Eles têm direito a mais de 11 bilhões de reais. Hoje esquentou um pouco mais aqui em São Paulo. Agora à noite as temperaturas caíram e o céu está nublado. Veja os detalhes da previsão para amanhã. Uma frente fria que passa pelo litoral provoca chuvas em todo o estado de São Paulo e aqui na capital, além dessas chuvas, teremos queda nas temperaturas. Olha só, nessa próxima madrugada, mínima por aqui de 20 graus e máxima amanhã de 29, com chuvas entre a tarde e a noite. Na sexta-feira, a máxima já cai para 27 graus, com tempo ainda muito instável. E no final de semana, a máxima prevista é de 26 graus no sábado, com pancadas de chuva a partir da tarde. O governo passa a recomendar apenas uma dose da vacina contra a febre amarela. Antes, o Brasil adotava 2 doses, sendo que a segunda era utilizada como reforço 10 anos após a primeira. O novo modelo segue o padrão já adotado pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde também estuda a possibilidade de fracionamento das doses da vacina contra a febre amarela. O fracionamento permite que uma dose seja dividida em aplicações de até 5 pessoas. Mas, segundo pesquisas, a proteção duraria menos por 1 ano, enquanto a dose padrão é capaz de proteger por toda a vida. Depois de viver anos enjaulada, Cecília, um chimpanzé fêmea de 19 anos que estava no zoológico de Mendonça, na Argentina, chegou agora há pouco ao Santuário de Grandes Primatas em Sorocaba, interior de São Paulo. Uma ONG argentina entrou na justiça do país para o animal morar no Brasil e em condições mais adequadas. É o primeiro caso de um habeas corpus concedido para a libertação de um chimpanzé.
Já passava das 7 horas da noite quando o caminhão chegou ao santuário. Retirar a chimpanzé foi uma operação delicada. O animal pesa mais de 70 quilos. Foram mais de 8 pessoas envolvidas no processo. Depois de 19 anos vivendo em um recinto cimentado e pequeno em um zoológico, esta é a primeira vez que Cecília pisa em uma grama. A primeira reação foi explorar o espaço. A jornada de Mendonça, na Argentina, até Sorocaba, a 100 quilômetros de São Paulo, durou 3 dias. Nesta manhã, Cecília embarcou dentro de um container adaptado em um avião com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O animal não foi sedado e teve companhia durante todo o percurso. Apesar de ter todas as autorizações para entrar no Brasil, a espera no aeroporto foi longa. Cecília foi retirada do zoológico do país vizinho porque o local não tinha mais condições de abrigá-la. Foi uma ONG argentina que pediu na justiça a transferência do animal para o Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba. E esta foi uma decisão inédita. A juíza colocou no papel, ela é uma pessoa não humana, que tem direitos, que tem que ser respeitados. Esse é o espaço que está reservado para a Cecília aqui no santuário. Ele é bem menor que o recinto dos outros chimpanzés, mas é que aqui ela vai passar por uma espécie de quarentena até se acostumar com o ambiente. A expectativa é que depois ela possa passar para esses outros recintos e se integrar a um grupo. O santuário tem 256 animais. São vários primatas, como macacos prego, aranha, babuínos, trazidos em apreensões após denúncias de maus tratos. Só chimpanzés, como a Cecília, são 50. O custo de cerca de R$100 mil por mês é pago integralmente pelo dono, este empresário cubano que chegou ao Brasil nos anos 70. Eu tenho um prazer em gastar dinheiro aqui. Nesse momento, a Câmara dos Deputados discute o projeto de recuperação fiscal dos estados endividados. A medida prevê a suspensão temporária das dívidas e das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal a partir da adesão de um plano de contrapartidas que inclui a elevação de alíquota de contribuição previdenciária de servidores de 11% para 14%, além do congelamento de reajuste salariais do funcionalismo. Apesar da tentativa de obstrução da oposição, o presidente da Câmara diz que quer colocar o projeto em votação ainda nesta noite. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denuncia crime de guerra na Síria após os ataques com armas químicas. Pelo menos 72 civis foram mortos, entre eles 20 crianças. Em reunião de emergência, o Conselho de Segurança da ONU redigiu um documento que pede uma investigação do ataque. Estados Unidos, Reino Unido e França responsabilizaram o governo de Bashar al-Assad pelas mortes. Já a Rússia defendeu Assad e disse que uma aeronave síria teria bombardeado um armazém terrorista que continha substâncias tóxicas. O pedido para apurar as circunstâncias do ataque ainda não foi votado, mas a Rússia, que tem poder de veto, disse que a acusação contra o governo sírio é inaceitável. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que os Estados Unidos podem tomar uma ação unilateral contra a Síria se as Nações Unidas não fizerem nada em relação aos ataques. Nós ficamos por aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite, Gabriel. Até amanhã. Boris Baer entrevista grandes empresários do ramo de seguros no programa Seguro. Neste domingo, 20h30 da noite. Assista agora. Todo seu.